Bem-vindos ao Fogo na Calcinha. Tá Já tá quente aí? Seja bem-vinda ou bem-vindo à temporada Sinto e Vou. Nesta temporada vamos conversar sobre temas relacionados a autoconhecimento, papéis da mulher, relacionamentos, sexualidade, maternidade, o espaço que ocupamos na família e no mundo e outras coisitas mais. Eu sou a Claudiane Teixeira, mas adoro ser chamada de Clau. Sou uma mulher de fases, filha, irmã, mãe, amiga, companheira de vida, empreendedora, mentora e escritora. Adoro conversar e contar histórias e criei esse podcast para transbordar e florescer quem eu estou nessa fase da minha vida e falar sobre o que me dá fogo na calcinha. Nessa temporada, minha convidada é a Josi Borboleta, uma amiga que fiz em 2020. Uma mulher poderosa, carioca, filha, esposa, mãe, instrutora de capoeira, brincante, aventureira da vida e da arte, eterna buscadora de autoconhecimento e autocura. Adora encontros e por isso topou esse convite comigo. Espero que as conversas te inspirem e encorajem a ser, fazer e falar sobre o que você quiser. Você nasceu para quê? O que faz com o tempo de vida que você tem? Você quer deixar uma marca no mundo ou apenas acordar, trabalhar, dormir e pagar boletos? Nesse episódio, eu e a Josi conversamos sobre nossas descobertas sobre quem somos, quem estamos, quem reconhecemos ser. Já descobrimos muitas coisas, mas ainda há muito para descobrir. Para mim, meu tempo é de florescer. Para Josi, o tempo é de criar. E você, está em tempo do quê? Quem você está agora? É tanto fogo na calcinha aqui sobre isso. E aí, o que te esquenta? Bora falar sobre isso? Oi, pessoas lindas, maravilhosas. Estamos eu aqui, Clau Teixeira e Josi Borboleta, para mais um episódio no Fogo na Calcinha, com a temática Você Brilha. Como é que você cuida das suas energias? Como é que você transborda aí o seu melhor e para estar bem com você mesma e transbordar luz? Josi, como é que você cuida das suas energias? Me conta aí, você já nasceu brilhando, foi? Ai, minha filha, já nasci brilhando já. Gente, não. Isso! Eu acredito, né, que todo mundo nasceu para brilhar. O Evangelho segundo o Espiritismo, temos a parábola proferida por Jesus. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão em casa. Eu acredito que a gente nasceu para brilhar. Né? E quando a gente brilha, a gente dá permissão que os outros também brilhem. E, afinal de contas, né, eu gosto de ver uma constelação brilhando, né? Uma estrela sozinha brilhando é importante, assim, né? Quando, no caso, por exemplo, Jesus, né? Para guiar, aí tudo bem, né? Uma estrela só brilhando para você se nortear. Mas o bonito mesmo é você ver a constelação toda brilhando, né? Eu acredito nisso, né? Eu acredito que todo mundo veio com um propósito aqui nessa terra, nesse mundão de Deus, e que a gente veio, sim, para colocar a nossa essência, né? O nosso tom, a nossa cor, a nossa luz no mundo. Sim, não, eu também acredito nisso. Eu acho que eu comentei aqui já em algum episódio, né? Eu acredito que a gente nasceu para ser feliz, a gente nasceu para estar bem, né? E agora, como que a gente se cuida para estar nesse lugar e nessa frequência, né, Josi? Porque, assim, entre o que a gente acredita, aquilo que a gente quer, aquilo que nos dá prazer e a vida real... Existem algumas diferenças, né? Tem uma diferença, expectativa e realidade. E aí a gente vai descobrindo, né, ao longo da jornada, ao longo da vivência, da experiência, e até estudando, né, já que somos duas alucinadas por estudar, né, sobre comportamento humano, sobre desenvolvimento humano, a gente vai descobrindo que existem formas da gente se cuidar também, de percorrer esse caminho para estar brilhando mais vezes e estar com a nossa energia mais conectada, né, com aquilo que a gente quer. E eu fui percebendo, né? A gente começou falando, né? Um brincar de verdade, né? De que a gente nasceu para brilhar, já nasci brilhando.
Agora, a gente sabe que não é todo dia que a gente tá brilhando, não, né? Tem dia que a luzinha tá meio baixo, o farol tá baixo, e aí a gente aprende também a se cuidar para que nesses momentos a gente se respeite e volte a brilhar, né? Então, eu acho que nessa expectativa e realidade, né? Uma das coisas que sempre me deu fogo na calcinha foi como é que eu acredito tanto nessa felicidade. Eu acredito que eu nasci para brilhar, para transbordar, para a gente ser luz, né? Luz para o mundo, luz para o outro, né? Para a gente poder, quando eu acredito nisso também, que quando a gente se permite brilhar e está energizado, a gente acaba inspirando outras pessoas, a gente acaba transbordando isso, né? Isso começa a criar conexões e uma corrente muito, muito bacana. Mas, na realidade, tem dia que o farol tá baixo, tem dia que o baixo astral aparece, e eu aprendi também a aceitar esse momento, né? Porque ele também faz parte, né? Isso nos faz humano, né? Afinal de contas, não somos Jesus. Eu não sou, pelo menos. Não, com certeza, com certeza. Mas aí eu vou trazer, hoje eu acho que eu estou bem assim, né, cristã, assim, estou trazendo várias mensagens, porque eu acredito muito também na expressão orai e vigiai, né? Então, assim, eu trago isso também meio como mantra na minha vida nesse sentido, né? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho o temperamento tipo ar. Então, eu já sou explosiva por natureza, né? Se eu deixar o fogo tomar conta, a raiva tomar conta, eu já sei que o negócio vai ferver, entendeu? Então, assim, não quer dizer que eu não tenho esses momentos. Eu tenho, né? Eu tenho uns momentos de você realmente deixar o negócio, deixa, né? Mas depois não é bom, né? Isso normalmente, quando isso acontece, quando você deixa a água derramar, né? Quando você não coloca filtro, quando você não respira, quando você quer saber, vou colocar o pé na jaca, ou vou botar as 4 patas na parede. Então, você sabe que isso tem consequências, né? Sim. E com o amadurecimento, você vai se responsabilizando cada vez mais com relação a isso, né? Até quanto faz sentido você deixar realmente esse piloto automático, né? Até quando? Até quanto isso faz sentido, né? E aí eu comecei a ver que eu estava tendo mais perdas do que ganhos, principalmente nos relacionamentos, porque ninguém, né, merece ficar recebendo patada, né? Acho que não faz sentido, né? Não faz sentido, assim, e aí eu acho que para dar nome aos bois, né, para mim, assim, o que a gente está falando está muito conectado com a nossa energia emocional, né, que é como eu lido com as minhas emoções, como é que eu conheço as minhas emoções, como é que eu lido com elas, primeiro para um autocuidado, e segundo, porque as minhas emoções, elas impactam as pessoas que convivem comigo, seja na minha casa, seja no meu trabalho, né, em todas as minhas relações. Então, para mim, isso hoje em dia é tão falado, né, que é a famosa inteligência emocional, que é como é que eu cuido, o que é ser inteligente emocionalmente. Não significa que a gente vai parar de sentir raiva, medo e tristeza, até porque são emoções primárias e faz parte do pacote de ser humano sentir essas emoções. Agora, o que eu faço com essas emoções? Como que decisão, que comportamento, que escolha que eu faço quando eu tô sentindo essas emoções, né? Que aí passa por isso que você tá trazendo. Puta, porque quando a gente tem um ataque um momento de raiva, né? Um dia de fúria, que você começa a descontar, né? Que é como eu costumo, você está descontando a sua raiva em mim. Que você começa a virar essa bomba relógio. Se antes você tinha um problema, você passa a ter 2, 3, 4, 5, né? Que quando você olha para trás, tem um monte de gente ali. Destruída. Porque você queimou com esse fogo na calcinha que te deu de raiva, né? Então, não é saudável, né? Nem para ti,
né? Nem para a vibração que isso fique em ti e nem para suas relações, né? Quem é que vai querer ficar perto de alguém que está toda hora tendo um ataque de fúria, né? Que isso pode acontecer vez ou outra, faz parte. Agora não dá para virar a rotina, né? Com certeza, né? Então, e aí, tipo, é muito interessante, né? Porque didaticamente a gente separa emoção, energia emocional, espiritual, física, mental. Mas na prática, para mim, eu percebo uma muito ligada na outra, né? E do ponto de vista, assim, da questão emocional, eu acredito que muito a minha fragilidade com relação à emoção vem muito também dessa questão da infância, né? Que a gente conversou no episódio passado. E aí eu sinto que, assim, intelectualmente, eu tive um outro amadurecimento. E quando você fala da emoção, eu sinto muito essa questão de repente, ter sentido falta de um amadurecimento mais nessa parte da infância, nesse momento, ou não ter vivenciado, porque eu amadureci rápido, me tornei independente muito cedo, e aí acabou que parece que ficou um vazio com relação a isso, né? E aí, para juntar com a personalidade do tipo A, e eu ainda sou transparente, né? Tipo assim, eu sou uma pessoa que realmente, tipo assim, tá escrito assim, né? Eu não consigo esconder o que eu estou sentindo. É muito difícil para mim. Tipo, eu não sei se eu conseguiria fazer um bom papel no teatro, sabe? Assim, não sei, porque... Não, se você fala, não, fica fria, seja fria, não demonstre sentimentos. Para mim é muito desafiador, porque está escrito assim na minha testa. Né? Tipo, se eu estou gostando, se eu não estou gostando, se eu acho que é legal, se eu odiei, tipo, tá estampado, assim, né? Então, assim... eu vejo que eu sou uma pessoa que, assim, ou as pessoas me amam, ou realmente tem muita dificuldade de se relacionar comigo, né? Porque até me entender e aceitar e tudo leva um certo tempinho, né? E aí, assim, eu acho que eu concordo contigo, né? A gente separa para poder ser um pouco didático nas conversas, né? E até para aprender isso, mas na realidade, na real, essas energias é tudo muito junto e misturado, né? Até porque, assim, a emoção, ela te traz sensações físicas, né? Quando você tá com raiva, o que acontece, né? Você chega a ficar mais... Se você está numa discussão que você está com raiva, a sua postura, por exemplo, é de ataque, né? Você tem uma mudança fisiológica. A tristeza, ela te dá um negócio aqui na garganta, né? Então, assim, as emoções, elas te trazem uma sensação física, né? Então, e quando você, porque assim, para mim também, né? Já estou conectando com outra coisa aqui. Para mim, por exemplo, a energia física, essa questão do corpo, foi né, de todas elas, quando a gente fala, né, dessa energia mental, emocional, espiritual e a física foi a última que eu fui me apropriar, sabe, Josi? Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito conectada, né, espiritualmente, por toda a minha base, né, não tem super relação com o que a gente falou no último episódio, da onde eu vim, né, essa questão da fé, da religião, eu cresci nesse contexto, então qual é o sentido da vida, que é a energia espiritual, sempre foi uma coisa que me visitou desde criança. Desde criança eu já me perguntava por que eu nasci, né, então era algo que eu estava sempre olhando. A mental, eu adoro estudar, eu adoro conhecimento, eu gosto de me comunicar, eu gosto de compartilhar, então essa coisa mental também sempre foi bastante aguçada. A emocional, eu tenho as minhas questões com ela, né? Eu ao contrário de você, eu já fui desse lugar da onde eu vim. Eu já criei um significado de que era feio expressar a minha raiva. Então, eu engoli a minha raiva por muito tempo.
Então, assim, eu não tomava contato com a emoção raiva, né? Toda vez que eu sentia raiva, eu achava que era errado sentir raiva, e eu abafava isso, que também não foi saudável para mim e não é saudável para ninguém, né? Abafar. Quem nunca escutou, né? Engole o choro, menina, né? Não pode chorar. Quem chora é fraco, né? E isso foi dando um significado para mim. E aí depois também, né? Fui mãe nova, tive que amadurecer, tive que criar responsabilidade. Então, assim, teve coisas que não deu para ter acesso, não. E aí o físico, essa questão do corpo, do movimento, foi uma coisa que, na verdade, entrou na minha vida já como um processo curativo, porque foi através de acessar essa energia do corpo, de olhar para o corpo, de perceber o movimento do corpo. No dia que eu surtei, eu caminhei. Eu surtei caminhando. Eu estava tão estressada com um monte de coisa que estava acontecendo na minha vida, que eu desci num ponto e eu caminhei, sei lá quanto tempo eu caminhei. Mas assim, eu vi as pessoas, o ônibus que eu ia para o trabalho, ele passava numa avenida que tinha as pessoas caminhando de manhã, sabe, Josi? E eu vi aquelas pessoas caminhando de manhã e eu ficava assim, que vontade de caminhar. Me dava aquela vontade de caminhar, sabe? Até um dia que eu estava assim, já tinha alguns dias que eu não dormia, eu desci do ônibus, eu caminhei até a minha casa e eu dormi por 3 dias. Nossa! Eu dormi por 3 dias, assim, deu uma baixa de energia, sei lá porquê, eu fiquei assim de cama, me sentindo, sabe, assim, cansada, fiquei de cama 3 dias, enfim, a senhora que cuidava dos meus filhos na época, porque eles eram pequenos, percebeu, ligou para minha família, meu ex-marido também atento, fui parar no psiquiatra, tomei remédio controlado por quase 1 ano, eu surtei, literal, assim, entendeu? Eu tinha o quê? 24 anos de idade. 25 anos, sei lá, acho que o máximo que eu tinha. Então, aí, depois disso, essa experiência do surto, eu gostei do caminhar, então eu comecei a caminhar depois, todos os dias, comecei a ampliar, e a energia do corpo, fui olhar para a questão hormonal mesmo, o quanto que caminhar, dançar, tipo, eu adorava dançar quando eu era criança, eu tinha esquecido disso, voltei a dançar, então dançar dá muita satisfação, alegria, né, prazer, e aí a energia física, ela acabou entrando já num processo curativo, né, e aí eu fui... Hoje, né, hora tá ruim aqui, hora tá ruim lá, e a gente vai cuidando disso. Mas a energia física, para mim, era uma que eu falava assim, o corpo só é o corpo, sabe? Era assim que eu pensava. Eu, de uma certa maneira, desde a infância, essa energia do físico sempre foi muito presente na minha vida, né? Então, as escolas, eu sempre fui muito estimulada a praticar esporte, né? Então, eu praticava esporte em toda a minha infância, adolescência, depois na faculdade. Então, assim, para mim, tipo, até para lidar bem com esse meu temperamento de muita energia, o esporte era tipo uma válvula, né, de escape mesmo. Então, e principalmente esporte coletivo. Eu gostava muito de esporte coletivo, vôlei, futebol, né? Então, assim, isso foi o que, de uma certa maneira, me manteve equilibrada, né? E eu comecei a conhecer a capoeira na faculdade, né? Então, eu estava com 18 anos, quando eu comecei, né, a praticar capoeira, 18, 19 anos. Então, essa relação, essa necessidade de colocar o corpo em movimento, isso sempre esteve presente para mim, e também era uma das coisas que o médico sempre recomendava, né? Tipo assim, você não pode parar de fazer atividade física. Você precisa, porque é aonde você vai aliviar toda essa energia, né? Porque eu acho que são coisas diferentes, que nem hoje eu já tenho uma necessidade de equilibrar não só
com a atividade física de alto impacto, mas também com, por exemplo, respiração, yoga, né? Então, depois de todo esse processo, porque aí eu acho que o autoconhecimento ajuda muito, né? A você começar a entender como você funciona e buscar o equilíbrio também. Então, assim, eu preciso fazer a capoeira, o futebol, isso é importante para mim. Mas eu também preciso incluir a respiração, a meditação, um yoga, porque uma coisa é a energia para fora e a outra coisa é a energia para dentro, né? E aí, quando eu começo a praticar esse tipo de atividade, eu começo a buscar uma paz e um equilíbrio que pode estar caindo o mundo lá fora, eu já não me conecto com essa energia dessa mesma maneira, né? Nessa mesma frequência como quando eu estou no piloto automático, né? Então, eu descobri que para mim, assim, uma coisa é você orar, eu acho que é diferente, né? Porque eu também vim de uma base católica cristã, que a gente, né, todo dia eu oro de manhã, eu oro à noite, se dependendo durante o dia acontecer alguma coisa, eu também oro, mas a oração, eu acho que é uma coisa, quando você faz um movimento consciente de respiração e de meditação, é uma outra questão, é diferente, entendeu? Acho que são lugares que você acessa diferente. Concordo. E concordo, e para mim, cada uma delas tem a sua função e o seu benefício para você, né? Porque, assim, quando você faz uma atividade, né, e que você conecta essas energias, né, a mental, porque tudo isso que a gente está falando, assim, quando eu estava lá caminhando, eu estava lidando com a minha emoção, eu estava lidando com o meu mental, eu estava tudo junto e misturado, e eu colocando o corpo em movimento, né? Da mesma forma que na hora que você está se concentrando para uma oração ou para uma meditação, né? E eu gosto bastante de algo que eu já li sobre isso, né? Que a oração é quando você está falando, né, com Deus, com o universo, com aquilo que você acredita, e a meditação é quando você concentra para ouvir, né, para você ouvir o que vem, né, e isso para mim, né, fez sentido numa metáfora que ora eu preciso pedir algo, né? Ora eu preciso falar algo, e ora realmente eu preciso estar num nível de presença e de conexão para se conectar com a minha intuição, para se conectar para ouvir, né? Para sentir por onde eu vou trilhar, né? Ou simplesmente estar conectada com tudo que eu sou nesse aqui e agora, né? Que eu acho o principal, o benefício mais concreto da meditação, por exemplo, está nesse, né? Em você se conectar no aqui e no agora. Então, o exercício de respiração, ele é fantástico. Eu ainda nem tenho a disciplina e o foco na meditação como eu sei e como eu quero ter, mas eu já tenho o hábito de todo dia parar um pouquinho, né, e prestar atenção na minha respiração, e esse pouquinho que eu faço, assim, de forma tão desestruturada, eu já vejo o benefício, né, imagine na hora que eu criar vergonha na cara e ter disciplina para fazer isso. O quão poderoso isso vai ser para estar centrada, né, para estar centrada, para fazer uma análise melhor das decisões que eu tenho que fazer, para estar melhor comigo mesma e para dar essa permissão para brilhar, né? Porque Sim. É uma permissão que a gente se dá também, esse brilhar, né? E esse brilhar que tem muitos significados. E assim, para mim, por exemplo, dessas 4 energias que a gente falou, a mais difícil é a mental, no meu entendimento, assim. Eu tenho a dificuldade com a emocional também, mas eu acho que a mental, se você realmente não está muito disciplinada dentro desses processos, né, de meditação e respiração,
você não sabe se aquilo é seu ou se de que é, entendeu? Tipo, parece que você é meio marionete, né? Você da sua própria vida, né? Quem que está tomando as decisões, né? Porque a gente até tem esse sistema por uma medida de proteção, porque quanto mais você consegue automatizar as coisas, menos gasto de energia você tem. Só que aí existe a necessidade do ser inteligente, de separar o joio do trigo, né? E nem tudo que está no automático deveria estar, né? Então, quando a gente consegue se dar conta disso, aí eu acho que aí você dá um salto realmente no seu nível de autoconhecimento e de tomada de decisão. Eu não sei se eu já dei esse salto, acho que não, né? Mas assim, cada dia parece que está mais claro. Cada dia eu tô sentindo assim que eu posso confiar na minha intuição, que realmente essa conexão do interno, ela já está trazendo, já está mostrando, já está me dando luz. Realmente existe uma luz ali de situações que eu posso confiar, seguir. E antes disso, para mim, é como se eu negasse, como se eu não visse, como se tivesse escondido, né? E hoje eu sou muito grata, porque cada vez quanto mais você vai praticando e exercitando, mais você vai ficando admirada como realmente existe uma sabedoria interna e que ela não é só sua, né? Tipo assim, é como se você acessasse realmente um inconsciente até coletivo, realmente, né? Então, isso eu estou achando, assim, muito interessante. Agora, assim, Josi, na linha do que você está compartilhando, para mim é assim, olhar essas energias, como é que eu estou em cada uma delas, a cada X tempo, eu gosto de olhar, né? Como é que está a minha energia espiritual, como é que eu estou, assim, eu gosto de sempre fazer aquele checkpoint, sabe? Como é que eu estou, como é que eu estou e o que eu quero, né? Eu quero olhar agora para a minha energia física, eu quero olhar agora para a minha energia espiritual, porque olhar para tudo, apesar de estar tudo junto e misturado, às vezes causa para a gente uma sensação de que é muita coisa, e quando eu vejo que é muita coisa, eu acabo paralisando e não olhando nada. Então, eu gosto sempre de olhar por partes, sabe? Então, assim, falando da minha energia física, como é que eu tô? Tô satisfeita? Tô satisfeita. Não tô satisfeita? Não tô satisfeita por quê? E para eu estar satisfeita, eu preciso fazer o quê? Ah, preciso fazer isso. Eu consigo fazer isso? Então, assim, eu tento sempre olhar para cada caixinha dessa e entender o pouquinho que eu posso fazer todo dia para cuidar de cada uma delas. Justamente para evitar que algo que já aconteceu muito comigo, uma coisa que era muito comum, não aconteça tanto mais. Que é eu murchar a ponto de não conseguir me colocar em ação com as minhas coisas, sabe aquele sentimento de que não tá bom, mas também não sei o que fazer, tipo, eu já fiquei muito nesse lugar, e já fiquei muito no lugar também, que é a energia do outro me afetar. Então, porque o outro não faz, eu também não vou fazer, porque o outro ficou com raiva, o outro se estressou, o estresse do outro me estressa. Então, assim, para me blindar um pouco. E o que eu comecei a perceber nessa jornada, né? Que além do autoconhecimento, eu preciso ter muito empenho para o meu autodesenvolvimento e para não cair nas armadilhas que eu já sei que existem. Então, assim, eu procuro ficar muito, muito atenta em relação a isso, e quando eu saio desse caminho, eu pelo menos já sei para onde voltar, então eu volto mais rápido, entendeu? Sim. Então, assim, não significa que tem horas que a energia do outro me afeta, tem hora que, poxa, eu não estou caminhando como eu gostaria, eu não estou fazendo atividade física como eu gostaria de fazer, é um fato. Todos os dias me pergunto o que eu posso fazer, o que eu tenho que abrir mão, né? A gente conversou tanto já sobre o desapega, né? Do que a gente tem que desapegar para realmente fazer aquilo que a gente sabe que vai dar prazer e vai dar satisfação para a gente.
porque é isso que a gente vai transbordar para o outro. A gente começou a falar do episódio, vai começar a falar de que a nossa energia vai brilhar, vai contagiar o outro, mas antes dela contagiar o outro, ela precisa me contagiar, né? Eu preciso ter para mim, né? Porque senão não tem para dar para o outro. Sim, com certeza. Acho que esse aí é um grande aprendizado, que é o autocuidado, né? O autocuidado. E uma das coisas, assim, um insight que eu tive, assim, acho que esse ano, no final do ano passado, principalmente quando a gente fala de acumular, para mim, assim, o acúmulo muitas vezes é até mental, né? Dessa obesidade mental, porque como eu gosto de estudar, aí eu fico, sei lá, querendo consumir tudo, né? Então, fico pulando de um curso para o outro, de um curso para o outro. E, para mim, a chave que dá virada para e começa a colocar em prática. Para de absorver mais conteúdo. O que você tem de conteúdo já está suficiente. Agora você precisa experimentar, você precisa vivenciar, você precisa internalizar e começar a trazer, extrair o que isso reverbera para você. Exatamente. Sabe? Então, tipo assim, para mim, esse está sendo o grande desafio que às vezes até me deixa um pouco nessa angústia de parece que está andando em círculos, né? E você fala, meu, e aí, o que eu faço, como eu faço? E às vezes até me incomoda, né? Porque eu vejo outras pessoas que, nossa, já saíram daquele ponto, estão conseguindo fazer, e eu me sinto, nossa, eu ainda estou aqui, parece que eu estou presa, né? O que eu não estou vendo, o que eu não consegui enxergar ainda, que eu preciso enxergar para conseguir realmente começar a caminhar em outra direção, né? Na direção que eu realmente quero, né? Então, eu percebi isso, assim, né? Eu preciso experimentar, eu preciso vivenciar. Então, chega de teoria, já deu, esse mental já está, tipo, enough, né? Tipo assim, chega, I'm fed up with, né? Foi um pouquinho assim, eu acho que eu não me lembro de já ter conversado sobre isso contigo. Mas, enfim, se já fui repetitivo, tenho certeza que alguém que está ouvindo esse episódio não ouviu, então vai conectar. Quando, em meados de 2017, que eu estava lá me organizando para a minha vida, eu também estava assim, fazendo terapia, já tinha alguns anos, estudando com um monte de informação. Autoconhecimento lá em cima, mas autodesenvolvimento, que, sabe, curar o que precisava ser curado, florescer o que precisava ser florescer, zero. Eu gosto disso, legal, eu gosto. Eu não gosto. Então, assim, eu tinha muita informação, pouca ação. E aí eu comecei a ficar irritada comigo mesma. Sabe assim, quando aquele dia, eu lembro assim, um dia na minha casa, eu falei, mas que saco, eu vou ficar cavucando isso aqui, enquanto eu continuar cavucando, eu vou achar coisa. Mas depois esse monte de coisa que eu tirei do baú aí, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, Josi, foi aí que, assim, a louca aqui do rolê, né, eu aproveitei, né, a experiência em gestão de área, em gestão de equipe, eu criei um projeto pessoal, #Clau2020. O projeto #Clau2020 nasceu para eu assumir um compromisso comigo mesma de me colocar em ação, porque eu não aguentava mais começar a parar. Eu tinha um monte de coisa aberta e nada fechado. E eu falei, não, eu preciso começar a fechar. Então, assim, de tudo aquilo que eu tirei do baú, eu olhei e falei assim, isso você volta para o baú, isso eu jogo fora, isso volta para o baú, depois eu vejo você, isso vamos para cá. E fiz um cronograma, Josi, literal, eu tinha um Excel. Eu tinha um Excel com as coisas que eu ia fazer por mês, por semana e por dia. Eu fiquei assim, é óbvio que eu fui para outro extremo, né? Mas eu estava num extremo tão de procrastinação, de tão deixar as coisas que eu já tinha descoberto que me faziam bem, que me faziam brilhar, mas eu estava deixando como que o que você trouxe, que deixar a luz embaixo da cama? Como que você falou no comecinho do episódio?
deixar embaixo do alqueire, mas no candeeiro? Então, eu estava deixando tanto lá embaixo que eu falei, não, eu preciso trazer essa luz para cima. E aí fiz, que foi daí que saiu escrever meu livro, foi daí que saiu fazer o intercâmbio que eu fiz, as viagens que eu fiz, foi daí que saiu aprender a nadar, porque eu tinha uma vontade imensa de aprender a nadar, adoro água, adoro mar, e não entrava na água, não entrava numa piscina, porque eu não sabia nadar. Fui para aula de natação, de coisas bobas, tá? Tô falando de um projeto de ficar 8 meses fora do Brasil, quanto, tipo, garantir que pelo menos uma vez por semana eu ia jantar com os meus 3 filhos na mesa. Então, assim, tô indo de coisas grandes, mas de coisas pequenas, porque eu falei, não, eu preciso ter foco para construir e viver a vida que eu quero viver. Porque senão eu vou ficar aqui nesse autoconhecimento e vou fazer com tudo. O que eu faço com tudo isso que eu estou descobrindo? Fica nessa exaustão, né? Essa exaustão mental, inclusive, de tanta coisa que você está descobrindo e não está fazendo nada. Então, assim, esse brilhar, para mim, é cuidar das energias e se colocar em ação. Para mim, assim, muita informação na cabecinha e pouca ação, para mim não é aprendizado e para mim não é desenvolvimento, sabe? Para mim é muita coisa acumulada que aí você talvez tenha que desapegar de alguma coisa. Sim. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. E aí, o que te dá fogo na calcinha que você precisa desapegar? Desapega para você brilhar. O que tá precisando? O que você precisa desapegar, Josi, para brilhar ainda mais? O que te inquieta aí? Vai. Olha, eu acho que eu tenho que desapegar de muita coisa. Eu já comecei essa faxina, mas ainda tem coisa, viu? Mas eu acho que principalmente é isso, porque cada semana eu olho uma coisa e falo, nossa, quero fazer. Aí vou lá. Daqui a pouco eu vejo, quero fazer isso aqui também. Aí eu saio me metendo em um monte de grupo, aí, sabe assim? E eu tenho muita dificuldade de dizer não. Tipo, sei lá, vai ter uma palestra, 0800. Deixa eu ver minha agenda aqui, se eu tenho um espaço, então eu vou lá, vou fazer, entendeu? Então, assim, ainda mais agora, né, que tudo online, e aí você não tem mais aquele tempo de deslocamento, então você acaba tendo mais espaço até na agenda, dependendo, né? E aí você fica assim, e tudo que aparece assim, eu falo, não, eu quero. E aí quer tudo. E aí, com isso, acaba que vai deixando de lado coisas que são importantes, né? Inclusive, tempo livre, né? Tempo livre, pausa, né? Ficar um pouquinho de perna para o ar. Exatamente, que é importante também, né? Eu acho assim, né? A gente vai ter sempre alguma coisa para desapegar. Eu acho que é uma pergunta que a gente, vez ou outra, precisa fazer, sabe? O que eu preciso, o que eu posso deixar de fazer para fazer uma outra coisa que eu não estou fazendo? O que eu preciso desapegar para conseguir pegar a outra coisa, né? Porque é igual quando eu falo, né, com a mulherada que faz mentoria comigo. A mentoria não vai te dar mais horas, você vai continuar tendo 24 horas. O que você precisa fazer é o que você vai deixar de fazer para incluir isso que você não está fazendo. Que alguma coisa a gente vai ter que desapegar. Então, assim, hoje eu mudei um pouco a perguntinha, sabe? Eu sempre me pergunto, né, o que mais eu posso fazer, quais são as possibilidades para poder ampliar, mas eu já tenho encaixado a perguntinha, igual agora, não estou fazendo as caminhadas, não estou investindo, não estou usando o meu tempo para atividade física. E eu me pergunto, o que eu estou precisando desapegar, deixar de fazer para conseguir ter a disciplina? Hoje eu caminhei, ufa! Hoje eu fui, 1 hora de caminhada. Mas eu já até tirei o compromisso recorrente que tinha na minha agenda, porque eu falei, para de se enganar. Você tá marcando esse negócio aí na sua agenda a cada 2 dias, você não tá indo? Pra que essa... ia falar um palavrão, tá aqui na sua agenda. Tira isso, vai ver o que você precisa desapegar e depois você vai naturalmente, entendeu? E já tenho clarificando o que eu tenho que desapegar, o que eu tenho que deixar de fazer, né, como é que eu equilibro a minha rotina, porque esse negócio de tudo online e tudo em casa, a gente
A gente entra nessa vibe aí. Não tem... Tá sempre conectada, né? Tá dentro de casa, mas tá sempre conectada com alguma coisa. Então, eu também tô precisando desapegar, porque tem muita coisa para eu cuidar, para eu continuar brilhando e brilhando satisfeita comigo mesma, que eu acho que é o mais importante, né? A gente precisa estar equilibrada, falando assim, equilibrada assim, né? Não no sentido de perfeição, mas no sentido assim, bom, o que eu quero olhar, o que eu quero cuidar, eu tô cuidando e eu tô olhando, né? Para mim, se cuidar e cuidar desse brilho, dessa energia que é o que nos move, né, a viver as experiências que a gente quer, passa sempre por uma pergunta: o que é importante para mim neste momento? Porque senão tudo vira importante, né? E para mim, assim, acho que uma das coisas que nesse momento também tem ocupado bastante os meus pensamentos é eu aceitar que a pausa faz parte, né? E que não é porque eu estou fazendo a pausa que eu estou parada, porque a pausa também é um movimento, né? Também é uma escolha. Também é. Então, e para mim isso, de uma certa maneira, é muito desafiador, né? Como se na minha programação mental isso não pudesse ser, tipo assim, se fosse, não está parado, está em pausa, não está produzindo, né? Como se fosse uma coisa assim, até meio esquizofrênica, né? E não, você precisa até para você poder assimilar, para você poder ressignificar, né? Para você poder olhar tudo o que está acontecendo com você, né? De uma maneira mais ampla, né? E poder integrar, né? De uma certa maneira. Isso eu vejo como um ponto, assim, né? Muito, muito importante. E tem mais uma coisa que estava aqui na minha cabeça, mas fugiu. Fala aí que eu vou ver se eu retomo. O que me veio à cabeça, assim, te ouvindo, né? Nessa questão... Porque também eu me sinto muitas vezes assim, a pausa é errada, né? Eu não posso ficar em pausa. E para mim vem muito, né? Para mim está relacionado às crenças, e eu acho que a gente, socialmente, a gente vê um discurso muito alto da produtividade, do alto desempenho, né? Então, assim, eu preciso estar produzindo muito, eu preciso ter alto desempenho, eu preciso ter bons resultados, eu preciso atingir todas as minhas metas. E esse discurso, que ele é muito corporativo, quem atua numa carreira corporativa vivencia isso, né? E a gente vai trazendo isso para a vida, né? A gente não fica com esse pensamento só no trabalho. A gente traz isso para a nossa vida. Então, é como se a gente tivesse que encontrar uma forma de estar produzindo para alcançar e às vezes até ultrapassar as nossas metas 110% do tempo. E aí não é porque gera uma ansiedade, né? Uma adrenalina e vai gerando um estresse crônico. Um desgaste, né? Um desgaste, que às vezes você nem vai percebendo enquanto você não surta, enquanto não há um estresse mais alto, né? Você fica com aquelas doses homeopáticas de estresse até uma hora que você infarta, até uma hora que alguma coisa acontece, e aí você vai olhar, né? Aí você para. Aí você ou você para ou você para. Você para. E eu lembrei o que eu ia falar. Na verdade, assim, tem acho que umas 2 ou 3 semanas que eu tenho percebido isso. Várias coisas mudando, muita coisa mudando. E aí você fica meio assim angustiada, porque você estava investindo tempo, dedicação, e as coisas mudando. E aí, internamente, por incrível que pareça, eu consegui ficar em paz. Falei assim, gente, se está mudando é porque tem que mudar. Deixa essa água levar, sabe assim? Deixa aí o que tem que ir, porque as coisas vão se reorganizar e você vai conseguir enxergar melhor qual é o papel que você precisa, né? Qual a função que você precisa exercer no sistema. Agora, se você fica querendo segurar, pegar, não deixando que esse movimento aconteça, vai ser mais doloroso, mais sofrido, e outra, você não vai dar conta. É como se fosse realmente assim, um tsunami, um furacão, sabe? Que tira realmente as coisas do lugar, mas depois que as coisas que às vezes você nem... Se não fosse assim, talvez,
você nem teria coragem de tirar aquilo de lá, entendeu? Às vezes, muitas vezes até isso, né? Então, o universo, se você abre espaço, se você se coloca também mais aberto, você consegue começar a perceber quais são os movimentos que fazem sentido e quais os movimentos que não fazem tanto sentido assim para cada agora, né? Sim, então, eu tenho visto isso, né? Eu falei assim, gente, não tem por que se estressar, deixa que uma hora o negócio, a poeira vai baixar e aí você vai conseguir enxergar o que realmente você pode fazer. Exatamente. Me veio, né, a gente precisa, no geral, e eu já aprendi um pouco, mas isso é algo que eu me considero, né, uma aprendiz, que é o confiar no processo. Confiar. O confiar que o que for para você vai vir, o confiar que as coisas vão fluir. E tem horas que eu fico assim, muito na paranoia do controle, sabe, Josi? Nossa, mas eu preciso, inclusive é uma das coisas que eu preciso desapegar para poder fazer minha caminhada. Porque eu fico, não, eu preciso amarrar todas as pontas, não posso deixar nenhuma ponta solta. E isso gera uma ansiedade, isso trava, isso não faz gostoso. Eu acho que os projetos precisam ser gostosos, né? Tipo, para mim, por exemplo, o Fogo na Calcinha, ele foi um projeto que, assim, quando eu convidei uma outra amiga, Poli, que começou comigo, que a gente fez uma temporada juntas, eu falei para ela assim, é para se divertir. Estou voltando para o Brasil, ainda não sei muito bem o que eu vou fazer da vida, vamos fazer um podcast comigo? E ela topou, entendeu? E as coisas foi, olha só, já estou na segunda temporada, olha quanta gente já ouviu isso daqui, quanta gente tem se conectado com isso. E foi uma das coisas que eu fiz sem controle nenhum. Sabe assim? Fluiu. E aí essas coisas vão te trazendo alguns aprendizados, né? Do que você pode desapegar e confiar no processo, confiar que a vida vai fluindo e se divertir no caminho, né? Que seja gostoso. Não é o resultado de algo é importante, é óbvio que é importante, mas a jornada, o caminho, o aproveitar, as conexões, as experiências que a gente vive, elas precisam ser gostosas e prazerosas, porque é isso que faz a gente brilhar, se permitindo viver coisas que nos deem prazer e satisfação, senão a gente vai ficar apagada. Essa que é a real, na minha opinião, na minha humilde opinião. Ó, você viu que o alarme tocou, já tem 45 minutos que a gente está papeando aqui, tendo essa conversa sobre por que a gente brilha, você está apagada. E para fechar esse episódio, Josi, o que você quer falar? Então, eu acho que é isso, é não ter medo nem vergonha de ser você, de ser feliz. Né? Quanto mais a gente consegue assumir a nossa essência, né? Se colocar no mundo, a gente cumpre com a nossa missão, porque eu acredito que a gente não está aqui por acaso, né? A gente já falou sobre isso, né? Um pouco. Então, assim, você tem que ser você, seja feliz, né? Tipo, acho que é simples assim, sabe? Às vezes a gente fica buscando muito fora, referências fora, e fica, né, querendo competir, comparar com os outros, quando, na verdade, a gente precisa se fortalecer, né? Saber quem a gente é, como a gente funciona, o que faz bem para a gente, e a hora que a gente está bem, que a gente está exercendo o nosso papel, tudo à nossa volta parece que começa a se encaixar melhor, né? Concordo. Para mim, assim, para fechar, o que vem assim no coração e na cabeça para falar é o seguinte: menos comparação e mais inspiração. Busque quem te inspire, não fique se comparando, porque se você se compara, você se desconecta com quem você é, com como você quer fazer. Acho que a mulher, né, trazendo um pouco do texto da mulher, a gente tem muito aí, né, tem a famosa síndrome da impostora, que faz com que a gente deixe de brilhar e se apague. Eu acho que isso é cruel, né, isso é muito cruel. Existem pesquisas que dizem que, assim, num currículo, por exemplo, se um homem começou um curso de inglês no nível intermediário, ele fala que ele tem um nível intermediário do inglês.
A mulher, se ela faz o currículo, ela tem o nível intermediário, ela coloca que ela tem básico. Então, assim, tem várias e várias pesquisas nesse sentido. Então, eu acho que a mulher precisa se desapegar, né, desse comportamento aí da síndrome da impostora e se permitir brilhar, porque quando a gente brilha, a gente com certeza inspira e encoraja outras mulheres, outros homens, outras pessoas a brilharem. E é isso que vai fazer a gente ter uma vida mais abundante e sair desse viés da escassez que a gente vive, sabe? Então, acho que para fechar esse episódio, eu quero fechar assim, né? Para a gente, né, seguir a nossa temporada, que eu estou adorando, né? E reforçar, quem ainda não ouviu os episódios anteriores, tem 2 episódios aí no ar, vai lá ouvir, que eu estou aqui com a poderosa Josiane Borboleta, nessa jornada aí dessa temporada do Sinto e Vou. Josi, obrigada, adorei esse bate-papo, bora brilhar então. Bora brilhar. Bom, pessoa maravilhosa, espero que você tenha curtido esse bate-papo entre eu e a Josi. E eu deixo aí uma pergunta para ti. Como é que anda a sua energia? Como é que anda a sua energia espiritual? O sentido que você dá para sua vida? Como é que está a sua energia mental? Que é todo o conhecimento que você tem e como você expressa isso? Como é que está a sua energia física? Como é que está a sua energia emocional? É importante que você reflita eventualmente como é que anda tudo isso para que você brilhe e não se apague. Se cuida. E no próximo episódio, eu e Josi conversaremos sobre maternidade, maternar e suas fases. Esse é um tema que dá bastante fogo na calcinha. Até lá!